Você já parou para pensar por que um livro escrito há quase 2.700 anos ainda é capaz de tirar o sono de estudiosos, silenciar os céticos mais arrogantes e incendiar a fé de milhões ao redor do mundo? Feche os olhos por um instante e imagine este cenário. Uma cidade antiga, Jerusalém, outrora gloriosa, agora coberta por sombras. Pelas vielas de pedra, rumores sombrios se espalham como um incêndio. Rumores de exércitos invasores, de traições no palácio, de sacerdotes corrompidos trocando o sagrado pelo lucro. No trono não há mais rei. Uzias, o monarca que manteve Judá em segurança por 52 longos anos, está morto. Seu reinado trouxe campos férteis, muralhas inabaláveis, mas também gerou corações acomodados e altivos. E agora, sem ele, tudo parece ruir. O povo caminha de cabeça baixa, carregando sacos de grãos que não matam a fome da alma. Nas praças, comerciantes negociam como se nada estivesse acontecendo, mas basta olhar em seus olhos para ver o medo escondido atrás. Das moedas. Em meio a essa atmosfera sufocante, um jovem sacerdote se senta, sozinho, numa pequena sala nos arredores do templo. Seu nome? Isaías. A lamparina vacila, lançando sombras na parede enquanto ele observa o rolo das Escrituras aberto à sua frente. Mas naquele instante, suas mãos tremem mais do que as chamas. O coração de Isaías bate apressado, como se soubesse, mesmo sem entender, que Deus estava prestes a rasgar o céu e derramar sobre ele algo tão grande que mudaria o destino de toda a humanidade. Enquanto o vento noturno uiva pelas frestas, levando poeira e fragmentos de palha, Isaías não faz ideia de que será o portador de palavras que atravessarão séculos, descrevendo com precisão cirúrgica eventos que só aconteceriam muitos e muitos anos depois. Ali, sozinho, com o peso de um povo rebelde sobre os ombros, Isaías está prestes a descobrir que o silêncio de Deus às vezes precede o som mais ensurdecedor que o céu já pronunciou. A revelação de um mistério que mudaria tudo forma naquela noite, enquanto o vento assoviava pelos corredores de pedra do templo, Isaías sentiu cada batida do seu coração como um tambor de guerra dentro do peito. As tochas vacilavam, projetando sombras distorcidas sobre as paredes antigas cobertas de inscrições sagradas. Ele entrou sozinho, sentindo o peso de uma nação inteira em ruínas repousar sobre seus ombros frágeis. Cada passo ecoava, como se as próprias pedras sussurrassem: está tudo perdido. Chegando perto do altar, Isaías caiu de joelhos. Sua respiração era curta, entrecortada pela angústia que parecia esmagá-lo por dentro. Senhor, estamos perdidos. Sua voz saiu fraca, quase engolida pelo rugido do vento que batia as portas com força, como se algo invisível quisesse entrar. Foi então que aconteceu. Sem aviso, o véu que separava o homem do Santo dos Santos estremeceu e se rasgou aos seus olhos atônitos. Uma fumaça densa invadiu o ar, envolvendo o templo em uma neblina que parecia ter vida própria. E, no centro de tudo, um clarão rasgou a escuridão, tão puro, tão intenso, que Isaías instintivamente ergueu as mãos para proteger o rosto. Mas nada podia protegê-lo do que estava prestes a ver. Ali, elevado sobre um trono majestoso, estava o Senhor, alto, sublime, envolto por uma glória impossível de ser descrita em palavras humanas. Ao redor dele, serafins pairavam no ar, criaturas celestiais de 6 asas, cobrindo os rostos e os pés em reverência, enquanto proclamavam em uma voz tão poderosa que fez as colunas de pedra vibrarem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:3. O chão sob Isaías estremeceu como se um trovão tivesse rachado os alicerces do mundo. Seus olhos se encheram de lágrimas, suas mãos agarraram o chão frio na tentativa de não ser engolido pela própria insignificância. Ele sentiu, em cada fibra do seu ser,
o peso esmagador da santidade divina e a podridão dos próprios pecados. O terror tomou conta dele. Sua voz, um fio rasgado, ecoou entre o fumo e o fogo. Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Foi então que algo se moveu na nuvem de fumaça. Um serafim avançou, trazendo nas mãos uma brasa viva tirada do altar. O carvão incandescente brilhava como o sol à distância de um suspiro. Isaías estremeceu. Fechou os olhos, sentindo o calor se aproximar do seu rosto. Um toque, uma dor ardente, mas, diferente de qualquer dor humana, percorreu-lhe os lábios. E junto com a dor veio uma voz, suave como água corrente, firme como um trovão contido. Tua culpa foi removida, teu pecado perdoado. Antes que Isaías pudesse compreender o milagre, outra voz, tão poderosa que parecia vir de todas as direções, rasgou o silêncio. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O jovem sacerdote, ainda tremendo, a poeira misturada às lágrimas no rosto, ergueu o olhar para o trono cercado de fogo e fumaça. Um sopro de coragem, nascido do próprio temor, escapou de seus lábios queimados. Eis-me aqui, envia-me a mim. Naquele instante, Isaías não podia imaginar o preço que essa resposta traria. Mas mesmo assim, no meio do templo abalado, ele entregou sua vida inteira, pronto para carregar uma mensagem que incendiaria séculos. E nada, absolutamente nada, seria igual depois daquela noite. Forma. Você aceitaria uma missão sabendo desde o primeiro instante que seria ignorado? Que sua voz ecoaria no vazio, rebatida por muros de corações endurecidos? Isaías não teve escolha. O mesmo Deus que o purificou com fogo também o enviou para uma missão impossível de suportar. Depois da visão do trono, ainda com os lábios ardendo do toque do carvão vivo, Isaías ouviu palavras que fizeram seu coração gelar mais do que qualquer vento noturno de Jerusalém. Deus não o chamava para pregar para multidões sedentas por ouvir. Não, ele seria a voz que ninguém queria escutar. O profeta que falaria e não seria compreendido. O mensageiro de um aviso que atravessaria ouvidos tapados, como se fosse vento cortando um campo abandonado. Vai e diz a este povo: ouvi, mas não entendais. Vede, mas não percebais. Isaías 6:9. Foi isso o que o Senhor ordenou. Palavras que por si só já pesavam como rochas sobre os ombros do jovem profeta. Mas a sentença foi além. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem entenda com o bujo. Coração, nem se converta e seja sarado. Atordoado, Isaías teve apenas força para balbuciar. Até quando, Senhor? Sua voz ecoou fraca no templo, ainda tomado pelo cheiro de incenso e carvão queimado. A resposta não veio com ternura, nem com promessas fáceis. Veio fria, como lâmina nua. Até que as cidades estejam devastadas, sem habitantes, as casas sem gente e a terra esteja de todo assolada. Isaías respirou fundo, tentando não cair de joelhos novamente. Um silêncio pesado tomou conta do templo. Mas, em meio à sentença de destruição, um sopro de esperança se escondia, tímido como uma semente plantada na terra seca do inverno. Mas ainda ficará nela uma 10ª parte, e tornará a ser pasto, como a terebintina e o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Isaías 6:13. Segurando apenas essa promessa, um tronco queimado, mas vivo, Isaías saiu do templo naquela noite. Desceu as escadarias que levavam às ruas escuras de Jerusalém, agora banhadas pelo luar e pela angústia. Passou por homens embriagados, por guardas cochilando nos portões, por mães embalando crianças com fome. Cada rosto parecia confirmar o que Deus acabara de lhe dizer. Eles não ouviriam. E mesmo assim, dia após dia, Isaías ergueu sua voz.
Em praças e vielas, na porta do templo, ou diante de reis apavorados, ele falou. Proclamou juízo a quem só queria ouvir promessas de paz. Denunciou o pecado a quem amava bajulação. E cada palavra era como uma espada tentando partir rochas. Quase ninguém ouvia, quase ninguém acreditava, mas dentro dele, enterrada fundo como raiz de carvalho, estava a certeza de que mesmo o silêncio mais duro não poderia apagar a semente que Deus havia plantado. Isaías sabia. Sua missão era gritar mesmo que ninguém quisesse escutar, porque a palavra de Deus sempre encontra, nem que seja uma única alma disposta a ouvir. Em meio ao medo que sufocava Jerusalém como uma neblina densa, Isaías foi até o palácio real. Seus passos ecoavam pelo chão frio de pedra, misturando-se aos murmúrios dos conselheiros apavorados e ao ranger das portas que se abriam para dar passagem ao jovem profeta. Lá dentro, o rei Acás, um homem de olhar perdido, tremia mais diante do medo do que do frio. As fronteiras de Judá estavam cercadas por exércitos que rugiam como lobos famintos. O povo sussurrava sobre alianças, pactos e deuses estrangeiros. Mas Isaías entrou na sala do trono sem ouro, sem armas, sem promessas de soldados, apenas com uma palavra impossível. Diante de Acás, Isaías ergueu a voz com firmeza que não parecia sua. Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, seja em cima nas alturas, seja embaixo, nas profundezas. Mas o rei, tomado de medo disfarçado de falsa piedade, recusou. Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Isaías respirou fundo, fechou os olhos por um instante, como quem busca coragem no silêncio. Então, com o coração batendo como um tambor, deixou escapar a frase que atravessaria séculos. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Isaías 7,14. O salão ficou mudo. Um conselheiro pigarreou. Outro trocou risadas contidas com um soldado encostado à porta. Alguns riram abertamente, riso de escárnio, de incredulidade. Uma virgem, grávida. Este profeta enlouqueceu, sussurrou um homem mais velho, balançando a cabeça. Isaías, porém, não piscou. Seus olhos não estavam mais fixos em Acás, nem nos olhares zombeteiros que o cercavam. Seus olhos estavam além das muralhas, além do tempo. No fundo de sua mente, a palavra soava como um eco que não poderia ser contido. Emanuel, Deus conosco. Talvez nem o próprio Isaías compreendesse totalmente o peso que carregava nos lábios. Talvez ele mesmo não pudesse imaginar que, 700 anos depois, essa frase encontraria carne e vida num estábulo esquecido. Em uma noite silenciosa, quando uma jovem mulher, pura como nenhuma outra, envolveria nos braços o menino que mudaria o destino do mundo. Naquele dia, Isaías saiu do palácio sob gargalhadas e insultos. Alguns diziam que ele era louco, outros que pregava enigmas para confundir o rei. Mas em seu peito ardia um segredo. Mesmo que zombassem, mesmo que ninguém acreditasse, a palavra de Deus jamais volta vazia. E em cada passo pelas ruas poeirentas de Jerusalém, Isaías repetia para si mesmo, como se quisesse lembrar o mundo: Deus conosco. E assim, nas pedras frias daquele reino prestes a ruir, uma promessa foi plantada, silenciosa como uma semente na terra, aguardando o tempo exato para florescer na manjedoura de Belém. Forma aí, se alguém aparecesse na sua porta, olhasse nos seus olhos e dissesse com voz firme que a salvação do mundo não viria de um general montado num cavalo de guerra, nem de exércitos que esmagariam reinos com ferro e fogo, mas de um homem sozinho, sem armadura, sem coroa, um homem marcado por cicatrizes, um homem que, em vez de esmagar inimigos, permitiria ser esmagado. Você acreditaria? Isaías foi forçado a acreditar, não porque queria, mas porque viu. Em visões que o derrubaram no chão do templo, ele enxergou um homem que ninguém desejaria ser, um rosto comum,
desfigurado pela dor, ombros curvados como quem carrega o peso do mundo. Olhos que não desviavam nem diante da zombaria, nem diante dos chicotes. Ele viu o impossível, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53:5. Nas madrugadas frias, ajoelhado no templo, Isaías soluçava ao ver as costas do servo sendo rasgadas por chicotes. Ouvia o estalo seco do couro cortando a carne. Via o sangue se misturar com o pó da estrada. E ao redor dele, a multidão ria, cuspia, zombava, virava o rosto como se aquela dor fosse desprezível. Mas o que mais dilacerava Isaías não era o som dos açoites, nem os gritos de escárnio. Era o silêncio. O servo não revidava, não suplicava, não gritava por socorro. Como um cordeiro que é levado ao matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Isaías 53:7. Enquanto outros homens berravam por justiça, o servo aceitava a injustiça. Enquanto pecadores se escondiam, ele se entregava por pecados que não eram dele. A cada visão, Isaías sentia o peito apertar. O ar lhe faltava. Por quê? Gritava em oração. Por que um inocente suportaria tanta dor? E a única resposta era um eco divino, tão suave quanto uma brasa viva, tocando lábios impuros. Pelas suas feridas, vocês serão sarados. Para Isaías, cada palavra escrita era um golpe, cada linha uma ferida aberta na alma. Pois o homem de dores não era apenas uma profecia distante, era uma promessa viva de que Deus não se escondia atrás de exércitos, mas se deixaria ferir no lugar de quem não merecia misericórdia. E enquanto o povo clamava por um libertador de espada em punho, Isaías escrevia sobre um salvador de joelhos, com as mãos perfuradas, com o corpo quebrado, com a culpa do mundo em seus ombros frágeis, um cordeiro mudo, indo ao matadouro, mas carregando em silêncio a única esperança que poderia salvar até mesmo os algozes que o desprezariam. Mas o mistério não terminava no sangue derramado, nem na cruz que Isaías mal conseguia imaginar. A visão não parava no som dos açoites, nem no peso da madeira áspera que esmagava os ombros do servo. Quando Isaías pensou que seu coração não aguentaria mais visões de dor, Deus lhe mostrou o impossível. No silêncio frio de uma madrugada, o profeta, exausto de tanto escrever e chorar, caiu de joelhos mais uma vez. Suas mãos tremiam sobre o pergaminho manchado de tinta e lágrimas. Foi então que uma nova luz rasgou a escuridão de sua mente. Uma luz que não vinha do templo nem da cidade, mas de um lugar que nem mesmo Isaías sabia descrever. Ele viu o servo, o mesmo homem de dores, agora de pé. As feridas ainda marcavam o corpo, cicatrizes abertas que contavam uma história de dor indescritível. Mas algo estava diferente. Os olhos, antes fechados pela morte, agora brilhavam como a aurora. Aquele que fora esmagado, traspassado, humilhado, agora estava vivo. Vivo, Isaías ouviu, como um sussurro que perfurava sua alma cansada. Depois da angústia de sua alma, verá a luz e ficará satisfeito. Isaías 53:11. A morte, tão absoluta para reis e camponeses, não teria a última palavra sobre aquele homem. O túmulo não conseguiria mantê-lo prisioneiro. O profeta recuou, a respiração curta, o rosto banhado em suor frio. Como? Murmurou para o véu pesado do templo. Quem poderia crer nisso? Ele conhecia bem a frieza do chão das sepulturas de Jerusalém. Ele vira sacerdotes e reis morrerem, vira a podridão engolir a carne, o silêncio sepultar nomes poderosos. Mas agora ele via um homem que, depois de ser triturado pela dor, se levantava triunfante, como quem diz à morte: "Você não manda aqui." E Isaías entendia, ou tentava entender, que o que ele via era maior do que qualquer reino, maior do que qualquer espada.
Era uma vitória que aconteceria de dentro de uma sepultura. Era luz brotando onde só havia trevas. Vida nascendo do impossível. Mas quem aceitaria isso? Quem acreditaria que o cordeiro mudo, tão frágil aos olhos humanos, esmagaria a serpente da morte com um sopro de vida? Nos dias de Isaías, essa profecia soava como loucura, como uma afronta à lógica. Um homem voltar da morte? Impossível. Um inocente pagar pelos culpados? Inaceitável. E, ainda assim, noite após noite, o profeta rabiscava essas palavras em pergaminhos que arderiam séculos depois nos corações de homens e mulheres. Isaías era apenas um homem, trêmulo, solitário, mas suas visões carregavam um trovão. O servo morreria, mas se ergueria. E quando abrisse os olhos de novo, todo o universo saberia que Deus não perde para a morte. Aquilo que era absurdo para Isaías é a nossa história hoje. Mas para ele era um fardo pesado demais, uma revelação que queimava seus ossos como fogo, enquanto o resto do povo ria, zombava e o chamava de louco. Forma Isaías via algo que ninguém em Judá ousava sequer murmurar. Enquanto reis conspiravam alianças políticas para tentar conter a força brutal dos exércitos estrangeiros, enquanto sacerdotes se agarravam a rituais vazios, Isaías, sozinho, encolhido no chão frio do templo, enxergava um horizonte que nenhum rei podia dominar. A promessa, entendia ele, não se limitava a Jerusalém, nem às muralhas de pedra de Judá, nem ao sangue de Abraão correndo nas veias de seus irmãos. Deus sussurrava em sua mente uma revelação tão escandalosa que o profeta teve que segurar a pena por um instante, sentindo o peso do que iria registrar. Eu te estabeleci como luz para os gentios, para que sejas a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49:6. Gentios, estrangeiros, povos que ninguém em Israel ousava chamar de irmãos, povos que adoravam deuses estranhos, falavam línguas duras, vestiam peles diferentes, erguiam altares de pedra, em colinas sombrias. Para eles também haveria salvação? Isaías respirou fundo. Lá fora, Jerusalém dormia sob a sombra das muralhas, um sono inquieto, repleto de medo. Mas dentro do templo, Isaías sentia o ar vibrar, como se as colunas de pedra sussurrassem a mesma palavra que ecoava em seu peito: luz. Ele via multidões caminhando, povos de todas as cores e vozes, passos firmes, indo em direção a uma claridade que nascia, onde antes reinava a escuridão. Ele via o servo sofredor, o mesmo homem de dores, o mesmo cordeiro mudo, erguendo uma tocha que incendiava a noite da humanidade. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isaías 9:2. Cada sílaba dessa frase latejava como fogo em sua mente. Não era apenas uma profecia, era uma explosão que partia o mundo antigo ao meio. Isaías tremia enquanto a tinta manchava o pergaminho. Na Judá, de reis orgulhosos, onde se acreditava que Deus era um tesouro de uma nação só, Isaías via um Salvador que romperia fronteiras, que não falaria apenas hebraico, mas todas as línguas do mundo. Um filho que nasceria de uma virgem, que morreria como um criminoso, que ressuscitaria como um rei, mas não só de Israel, um rei de todos. Sozinho, Isaías olhou para o altar, para o véu pesado que separava o homem da glória de Deus. Em seu íntimo, ele via, um dia esse véu se rasgaria, e quando se rasgasse, a luz que sairia dali não pararia até alcançar o último canto da terra. Naquela noite, ninguém escutou o profeta sussurrar, entre soluços e espanto: ele é a luz do mundo, até os confins da terra. Forma mesmo quando suas palavras soavam como trovões de juízo, mesmo quando seus lábios tremiam para anunciar destruição, ruínas e exílio, Isaías não era deixado no completo desespero. Enquanto Jerusalém fechava os ouvidos para sua voz, o próprio Deus abria diante dele visões de um futuro tão impossível quanto belo.
Ele via, sim, muralhas desmoronando, palácios queimando, campos saqueados, mães chorando por filhos que partiam em correntes para terras estrangeiras. Mas logo depois, como um clarão atravessando a noite, Isaías via outra cena. A mesma terra pisada por exércitos agora florida, repleta de vinhas carregadas, oliveiras pesadas de frutos, crianças correndo soltas por ruas antes devastadas. E no centro dessa esperança havia uma criança, um menino improvável, nascido quando tudo parecia perdido. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9:6. Para Isaías, essas palavras não eram metáforas bonitas, eram como janelas abertas para um amanhã que ninguém conseguia imaginar. Enquanto o povo contava os passos pesados dos invasores, Isaías ouvia o som leve de passos de um menino, passos que carregariam o peso de coroas e tronos. Um governo que não surgiria da espada, mas da paz. Entre visões de fogo e cinzas, Isaías sentia em seu peito uma certeza quase insuportável. Depois da noite mais escura, o sol nasce outra vez. O profeta via mães levantando do luto para embalar netos. Via campos que hoje eram pó se tornando pasto para rebanhos. Via risos, onde antes só havia gritos. Era uma esperança costurada palavra por palavra em meio a lágrimas, rejeição e silêncio. Mas era real, e ele escreveu para que gerações depois, quando as muralhas finalmente caíssem e o povo se visse em terra estranha, lembrassem: o príncipe da paz virá, e quando ele vier, nada será como antes. No silêncio úmido das madrugadas de Jerusalém, quando a cidade dormia alheia ao peso que pairava sobre seus muros, Isaías permanecia de joelhos, o rosto cansado encostado no chão frio do templo. Lá, sozinho, ele começou a perceber aquilo que nem reis, sacerdotes ou sábios ousariam imaginar: que todas as visões que rasgavam suas noites estavam entrelaçadas por um mesmo fio. Emanuel, o Deus conosco, o servo sofredor, moído pelas nossas culpas, o príncipe da paz, entronizado sobre o governo eterno. Não eram 3 homens, não eram 3 promessas soltas ao vento. Eram um só, um único resgate tecido pela eternidade. Isaías, frágil como qualquer mortal, se viu diante de um segredo tão grande que suas mãos tremiam ao desenhar cada letra nos pergaminhos. Ali, entre linhas manchadas de tinta e lágrimas, repousava o que séculos mais tarde seria chamado de Evangelho. Boas novas enterradas como sementes num solo duro, esperando a estação certa para brotar em Belém, florescer na cruz, explodir em vida num túmulo que não conseguiu reter seu dono. Cada palavra que saía da boca de Isaías era como um eco antecipado do Messias. Cada visão que queimava seus olhos era um lampejo de uma história que ainda estava por nascer. E, embora rejeitado, caluniado, ignorado pelos que deveriam ouvi-lo, Isaías escreveu. Escreveu como quem planta vinhas em terra seca. Escreveu para que um dia, quando tudo parecesse perdido, alguém pudesse abrir aquelas páginas e entender: Deus não falha em suas promessas. Hoje, cada vez que um coração cansado folheia o livro de Isaías, encontra ali não só poesia antiga, mas o mapa mais preciso da maior esperança da humanidade, um testemunho gravado por um homem solitário, de joelhos, que teve coragem de dizer: eis-me aqui, envia-me. E agora, o que resta de tudo isso para nós, que folheamos páginas tão antigas? Isaías é mais que história, é convite. Se um homem, em meio à crise, foi capaz de dizer: eis-me aqui, o que te impede de fazer o mesmo? Se Isaías viu redenção onde só havia ruína, por que você não poderia acreditar que Deus ainda transforma lágrimas em risos? O mesmo Deus que moveu céus para mostrar o impossível a um jovem sacerdote, ainda fala hoje, ainda chama, ainda envia. Então,
Se você entendeu até aqui, não guarde isso só para você. O livro de Isaías não é apenas profecia cumprida, é promessa viva. Assim como ele, você também pode escolher a coragem em meio ao medo, a fé em meio à dúvida. Levante-se, creia e proclame: Deus conosco. Emanuel ainda é real. E ele quer escrever novas linhas, agora, na sua história. Se isso tocou seu coração, compartilhe. Comente aqui embaixo. Qual parte dessa revelação mais mexeu com você? Inscreva-se para que mais pessoas descubram o mistério que Isaías ousou escrever. Um mistério que mudou o mundo e que hoje pode mudar você também.